Eu sempre comento com frequência aqui no canal o quanto eu sinto falta de filmes de entretenimento que sejam completamente autorais e livres de alguma franquia pré-existente. Filmes que não façam parte de uma grande engrenagem industrial de propriedades intelectuais, mas que nos apresentem algo novo, mesmo que isso seja baseado em uma coleção de referências passadas. Toda forma de criação, aliás, olha para trás em algum grau, né? Seja para abraçar ou para rejeitar o que veio antes, mas eu adorei perceber o quanto Pecadores, esse novo filme do Ryan Coogler, se apoia em vários ótimos filmes e séries de gênero que vieram antes, mas transforma esse caldeirão de ideias em algo singular, que é nitidamente vinculado à sensibilidade artística do diretor de Pantera Negra, Creed e Fruitvale Station. Bom, eu vou colocar um aviso leve de spoilers aqui, porque eu sempre acho que a análise fica mais rica quando a gente pode, de fato, discutir os elementos do filme com mais clareza. Eu não vou revelar tudo o que acontece, mas se você ainda não viu, eu recomendo que você assista Pecadores lá no cinema e depois volte para cá. Só para contextualizar, Pecadores é um filme de vampiro nos anos 1930 sobre um jovem e talentoso músico que se junta aos seus primos gêmeos na sua tentativa de abrir um bar musical no delta do Mississippi. Gêmeos interpretados pelo Michael B. Jordan e o Michael C. Jordan. E com esse filme, eu realmente acho que o Ryan Coogler vai se consolidando como um dos cineastas atuais mais capazes de fazer bons filmes que também são inseparáveis da sua visão de mundo, trazendo vários assuntos comuns ao cinema do Spike Lee, por exemplo, ou trazendo até atores que trabalham com ele, como o Delroy Lindo, que tá ótimo aqui também, e fazendo do Michael B. Jordan o seu próprio Leonardo DiCaprio nos filmes do Scorsese, o ator recorrente que vira justamente essa estrela que comanda a tela, inclusive potencializando a atuação de todo o resto do elenco. Da Hailey Steinfeld, da Wunmi Mosaku, todos os atores e atrizes entregam muito. Embora nesse caso não dá para deixar de destacar o talentosíssimo Miles Keaton como Sammy, no seu primeiro papel, mas sem dúvida alguma o primeiro de muitos, né? O cara é surreal de bom. Tem um vozeirão grave ali que nem parece pertencer a uma pessoa dessa idade. Essa sensibilidade do Ryan Coogler, obviamente, vem de um olhar muito forte para a questão racial nos Estados Unidos. Só que, assim como Jordan Peele, por exemplo, o Ryan também consegue discutir essa temática intensamente sem que os seus filmes se tornem panfletários, sem que a mensagem da obra tenha mais peso do que a sua forma. A mensagem, se é que é para usar essa palavra, né, que eu não curto muito porque ela denota uma intenção meio semelhante ao sermão, a uma pregação. Mas enfim, a temática tem o peso que ela precisa ter, mas o filme nunca deixa de ser tremendamente engajante por si só, construindo personagens fortes e bem desenvolvidos, demonstrando uma paixão enorme pelos elementos de gênero e não por acaso sendo capaz de nos entreter tanto quanto fazer a gente pensar nos assuntos pertinentes que ele levanta. Mas vamos lá, eu vou puxar algumas referências aqui. Pecadores me remete bastante a obras como Um Drink no Inferno, escrito pelo Tarantino e dirigido pelo Robert Rodrigues, que faz ali uma mescla de gêneros diferentes, com vampiros envolvidos no meio, e que também traz uma casa noturna como cenário principal desses conflitos. Ou então A Missa da Meia-Noite, do Mike Flanagan, que também se utiliza do vampirismo para discutir questões bem interessantes sobre fé, sobre espiritualidade e fanatismo, trazendo até uma sequência musical que conversa, de certa forma, com os momentos musicais que existem aqui em Pecadores. E aí eu penso também em Lovecraft Country, série lançada em 2020, que fazia uma subversão bem interessante, né? Pegando vários elementos da obra do escritor H.P. Lovecraft, que, dentre vários atributos literários, era também um tremendo de um racista, e contando uma história totalmente ancorada no ponto de vista de pessoas negras. Ou seja, se apropriando do estilo pulp, do horror cósmico fascinante daquele autor, mas sem precisar endossar ou replicar a sua visão de mundo equivocada, para dizer o mínimo. Da mesma forma, o vampirismo sempre foi um gênero cujo principal ponto de vista foi o de pessoas brancas e europeias, pensando desde lá atrás na literatura do Bram Stoker, passando pelos vários filmes desse tipo nos últimos 100 anos, com algumas exceções pontuais sendo justamente isso, exceções e não a regra principal. Então é bastante estimulante que o Ryan Coogler aproveite essa brecha para justamente contar histórias desse tipo a partir de um ponto de vista que a gente não vê com tanta frequência nesse terreno. É sensacional que ele pegue subgêneros que quase sempre tiveram um viés exclusivista, como o vampirismo, e adicione um frescor a essas histórias simplesmente por transferir o seu protagonismo de pessoas brancas para pessoas negras. Afinal, essa é uma narrativa sobre uma comunidade oprimida e segregada encontrando uma conexão
evolução tremenda através da música, particularmente através do blues, né? Que tem toda uma alma muito mais espontânea, muito mais livre do elitismo ou da tecnicalidade de outras vertentes musicais mais tradicionais. E esse tipo de história jamais teria o mesmo peso se fosse aplicado na realidade de pessoas brancas nos Estados Unidos dessa época. E a partir daí, o Ryan continua fazendo essa ótima subversão de referências e explorando as alegorias inerentes ao terror, né? Que sempre foi um gênero perfeitamente capaz de revelar e, com alguma sorte, exorcizar um pouco das ansiedades sociais das suas gerações. Pensando no que eu disse antes, Pecadores vai fazer uma espécie de inversão de uma das referências que eu mencionei, Um Drink no Inferno. Naquele filme, 2 ladrões interpretados pelo George Clooney e pelo Tarantino acabam invadindo um bar na beira de estrada que se revela ser basicamente um grande covil de vampiros, né? Que estão ali prontos para jantar os visitantes infelizes. Em Pecadores, é o contrário. A gente passa uma boa parte do filme acompanhando gêmeos recrutando diversos amigos para a grande inauguração do seu estabelecimento musical, né? Cheio de música, jogos, bebida e alívio do estresse da vida diária. Aliás, essa primeira metade da história quase faz a gente esquecer que vão existir vampiros aqui, né? Isso não é nenhum problema, já que os personagens realmente são muito divertidos de assistir, o objetivo deles é interessante e o Ryan Coogler entrega uma série de sequências super dinâmicas, embaladas pela ótima trilha sonora do Ludwig Göransson, que sem a gente saber só vai ficar cada vez melhor ao longo do filme. Mas enfim, quando essa casa noturna é finalmente inaugurada, é esse espaço de proteção e acolhimento da comunidade da região que se torna o alvo dos vampiros brancos no filme, diferente do filme do Robert Rodrigues, que faz dos vampiros os anfitriões e não os invasores. Ou seja, em Um Drink no Inferno, o mal existe quando homens brancos se aventuram por terras desconhecidas, quando eles se deparam com lugares e pessoas estranhas a eles, quando eles invadem o local exótico dos outros. Já em Pecadores, a comunidade do filme simplesmente deseja existir em paz, né? Num local de refúgio e de proteção a eles. Eles não foram atrás desse mal, mas ainda assim eles são invadidos por ele, porque para essas pessoas negras no sul dos Estados Unidos, os homens brancos ao seu redor nunca vão deixar que elas existam em paz, que elas tenham um espaço que seja seu. E daí vem mais um elemento alegórico interessante da história que existe através da música. Do começo ao final do filme, a música desempenha um papel essencial como signo de identidade desse povo, e até como elemento de libertação, né? Libertação da sua herança da escravidão, libertação das suas jornadas de trabalho extenuantes, e até libertação de uma certa opressão que vem através da fé cristã, muitas vezes fanática de lugares assim. O filme apresenta o jovem Sammy, o músico primo dos gêmeos, como filho de um pastor fundamentalista que rejeita por completo esse talento musical que é considerado nessa igreja como algo tão pecaminoso, como um convite para o diabo adentrar a vida dessas pessoas perdidas. E beleza, de fato, o Sammy toca uma música super contundente, né, lá na casa noturna, que parece transbordar lá de dentro da sua alma, sendo inclusive capaz de romper a estética de época do filme e trazer um anacronismo simplesmente maravilhoso a essa sequência musical, toda filmada num único plano e com diferentes figuras e estilos musicais entrando em cena. Guitarristas, rappers, DJs, dançarinos de breakdance. Enfim, é um momento inspirado que realmente parece causar esse convite para as forças do mal que se dirigem até ali depois de ouvirem esse grande êxtase musical sublime. Mas aí que tá o pulo do gato. Aos poucos, o roteiro vai destrinchar um pouco mais as intenções desse grande mal que aparece na forma dos vampiros. E o que a gente encontra não é exatamente um aceno literal para o diabo que invade a vida de músicos seculares, mas sim uma alfinetada num tipo de mal bem mais tangível, bem mais reconhecível na vida real. Deixa eu explicar isso melhor. O filme se utiliza muito bem de todo o lore ao redor dos vampiros, das regrinhas que envolvem essas criaturas e tudo mais. Um dos elementos mais legais, inclusive, é o lance de eles só entrarem no local se forem convidados. E aqui essa mecânica resulta em várias cenas muito bem executadas, muito bem estruturadas nessa limitação particular desse tipo de monstro.
Mas outro elemento presente existe na forma como vampiros acabam assimilando as características, a memória e a essência das pessoas que são sugadas, o que adiciona uma camada bem interessante às intenções do vampiro principal, o Remick, interpretado pelo Jack O'Connell. O Remick chega ali tocando música também, dizendo que não enxerga a diferença entre as cores das pessoas, dizendo que acredita numa existência igualitária, mas em certo momento ele admite que inveja o talento musical do Semi e a sinergia de todas as pessoas ali, e a gente pode compreender que, para ele, entrar naquele lugar e beber o sangue dessa comunidade significa justamente uma assimilação forçada da cultura das pessoas negras por parte de homens brancos. Sob o pretexto da inclusão, esse grupo ameaçador de músicos pálidos está querendo mesmo se apropriar do talento de artistas negros que, uma vez convertidos a esse vampirismo, poderiam até continuar existindo, poderiam até continuar sendo aceitos nesse novo grupo formado, mas com a sua identidade original subjugada, homogeneizada ou mesmo transformada em agentes apropriadores também. Qualquer semelhança com políticas de inclusão corporativas que pensam mais no uso que eles podem fazer desses elementos culturais do que nas pessoas por trás deles pode ser meramente uma coincidência. E com isso é fácil a gente perceber o tom de ironia que existe no título do filme. Ele se chama Pecadores porque talvez seja assim que o pai do Semi enxerga esse grupo de pessoas que, na sua visão, estariam convidando a presença do mal através de um modo de vida tão diferente daquele que ele conhece. Mas quando se pensa no mal que realmente surge, principalmente a partir dessa interpretação que eu discuti, esse mal está apontando para uma maldade muito mais humana do que sobrenatural. Tanto é que, além dos vampiros, os personagens ainda precisam lidar com um bando de racistas, filhos da puta da clã, que acabam sendo dizimados de forma muito mais satisfatória que os vampiros, inclusive. E só para amarrar a outra referência que eu mencionei, Missa da Meia-Noite, lá a gente também tem o uso de uma sequência musical quando toda uma congregação da igrejinha de uma pequena ilha sai de casa entoando um louvorzão bem tradicional para levar as pessoas que moram ali a frequentar essa missa peculiar que não exatamente vai servir vinho na cerimônia de Santa Ceia. Eles vão beber outra coisa ali. Então, nessa minissérie, a música vira uma representação da alienação, com o vampirismo sendo um agente de contaminação dessa mentalidade de seita, que engana até a fé genuína de algumas pessoas para fazer com que elas tomem atitudes violentas e radicais em nome dessa crença que ficou extremista demais. Já em Pecadores, a música surge como esse símbolo de identidade individual e comunitária também, e algo a ser cobiçado, a ser apropriado e contaminado por essas forças externas, que aliás também fazem um sonzão, né? Tocando, cantando e dançando ritmos irlandeses, num estilo musical que, entre nós, eu também acho animal. Para mim, os caras nem precisavam incorporar o blues entre eles, porque a música deles já estava legal também. Mas enfim, eu discuti todo esse lado do filme que, obviamente, é mais voltado para o seu conteúdo do que para sua forma, mas a grande beleza é que eu pude falar sobre isso justamente porque a forma foi tão bem executada. No fim, eu acho que isso é uma das coisas mais legais de um filme bem realizado em todos os seus aspectos. Como a superfície já funciona tão bem, com um roteiro inteligente, bem amarrado, bons personagens, boas atuações e uma direção super afiada, a gente fica até mais livre para pensar além da obra e fazer essas conexões interessantes que com certeza adicionam um pouco mais de recheio à coisa toda. Isso pode muito bem existir em filmes independentes, filmes menores, filmes que não precisam de grandes exageros visuais e que até preferem se manter no lado mais real da coisa, né? Obras documentais, obras intimistas, obras não comerciais. Mas é sensacional quando esse mesmo tipo de esmero criativo e autoral se faz presente em filmes de grande apelo popular, em blockbusters, em filmes de gênero, como esse belo terror vampírico de época que é Pecadores, do Ryan Coogler. Mas diz aí nos comentários o que você achou desse filme, vamos continuar a discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.